Oi meninas, tudo bem? Eu espero que sim. E o vídeo de agora é que eu vim falar pra vocês como a gente perdeu a guarda da minha sobrinha. Eu vou tentar resumir, gente, porque eu já gravei esse vídeo mais de uma vez. Uma vez eu perdi, a outra vez ele ficou muito comprido e mesmo eu cortando, nossa, não rolou. Me desculpe, gente, eu vou lá ver o que tá acontecendo com eles. Gente, me desculpa, eu vou ter que parar toda hora com as ciências. Bom, mas vamos lá. Então eu vou tentar resumir aqui pra vocês mais ou menos no que pé que está a história. Hoje já é abril, né, de 2016 e a Eduarda está com 2 anos, ela está morando com os avós dela. E a gente tá numa luta aí pra conseguir a guarda dela, tanto eu quanto a mãe dela, pra que ela fique com nós, porque ela tá muito afastada da gente, tá? Então, o que eu ia falar? Gente, aqui apareceu isso. Então é assim, a Emily engravidou da Eduarda aos 16 anos, né? Aos 15 anos, aliás, e ela teve a Eduarda com 16 anos. Foi uma gravidez muito assim, como eu posso dizer, de veneta mesmo. E o menino não assumiu de cara, a Emily assumiu tudo isso sozinha, né, de prontidão. Eu dei maior assistência, nossa família deu assistência total a ela, não ficou criticando, a gente não critica até hoje, né, assim, o fato dela ter engravidado aconteceu, infelizmente, orientada ela foi, mas ela não ouviu e já era, pronto. E assim, ela passou a gravidez inteira sozinha, sem a intercessão dele. Ele foi registrar, assim, praticamente obrigado. A família dela também não teve, assim, contato, nem acesso, nem se importava, né, a família do neném, do paterno. Então, enfim, os tempos foram passando. A Emily teve uma possível depressão pós-parto, né? Porque quando ela foi viver com a filha dela na casa da minha mãe, porque no começo, logo os primeiros dias, ela ficou na minha casa, depois ela voltou pra casa do meu pai. Só que quando a Eduarda fez assim, mais ou menos uns 2 meses por aí, acho que antes disso a minha mãe decidiu que não estava bem, mas se sentindo bem na nossa casa, na casa do meu pai, no caso, né? Ela estava passando por umas dificuldades e tal, e resolveu sair. E nisso que ela foi embora, por problemas particulares dela, ela deixou a família inteira. Então a Emily se sentiu ali, se sentiu na obrigação de assumir a casa, de assumir a filha. E meu pai trabalhando direto, porque meu pai trabalhava 12 por 36 em 2 serviços. Então ele trabalhava 12 horas em um, 12 horas na outra, o resto da noite ele tava dormindo, do dia ele tava dormindo, o pai trabalhar na outra noite consequentemente, né? E sim, eu tinha uma outra irmã que morava, que era mais velha que a Emily, mas ela é totalmente irresponsável, digamos assim. Ela não cresceu, ela não amadureceu o suficiente pra poder assumir a casa, ela não assume até hoje. E a Emily, de certa forma, que a Emily tem alguns traços de problemas psicológicos, mas ela, de certa forma, se sentiu ali na necessidade de assumir aquilo ali. Pois o tempo passou, ela começou a não se sentir bem, porém ela não chegou na gente e falou que não estava à vontade, que estava se sentindo, né, forçada, tal, que não estava conseguindo controlar. Ela decidiu se abrir para uma vizinha, né, que a vizinha que entra na história com a menina. Então o que aconteceu? Ela começou a desabafar, dizer que, né, que tava se sentindo que ela rejeitava a menina, que às vezes ela sentia uma insegurança, se sentia mal, enfim. Eu não sei te dizer assim, sinceramente, porque ela não chegou a se abrir com a gente. E ela falou que ela tinha vontade de voltar a estudar, de começar um trabalho, e ela tinha conseguido um estágio na prefeitura. E essa vizinha, digamos assim, que cedeu a ela essa ajuda, esse braço, né? Ela foi uma pessoa assim que realmente ajudou de prontidão. Não, ela ofereceu pra olhar a menina enquanto ela trabalhava até conseguir vaga na creche. Só que isso se virou uma rotina. É o que aconteceu. A Emily, vamos dizer assim, que ela não percebeu e se afogou nisso. Tipo assim, relaxou nisso. A mulher olhava a menina 24 horas, a menina passou a dormir lá, né? E eu morava muito longe. Hoje eu moro no mesmo condomínio que eles, mas na época eu morava na Roseira de Cima, outro bairro. Então eu não tava sabendo de nada disso que estava acontecendo. Então o tempo foi passando e a gente, quando ficou sabendo, tava tudo muito tumultuado. Essa vizinha me procurou, chegou a contar, né, falou que ela tava se oferecendo pra ajudar a Emily, a gente aceitou ajuda até então, a gente não tinha, assim, 100% certeza do que era ajuda, de como que era isso. E aí, o que aconteceu? A gente começou a perceber que a menina ficava mais lá do que com a gente. Às vezes quando tinha um encontro familiar, a Eduarda não estava com a gente, sempre tinha alguma desculpa, a Eduarda tá doente, a Eduarda isso, a Eduarda aquilo, enfim.
Aí a gente começou a não entender isso. E a gente começou a puxar a Emily. A Emily falou que ficava sem graça de pedir pra mulher, a menina, porque às vezes essa senhora já tinha chegado a falar pra ela que, por exemplo, como posso falar? Depois que minha mãe foi embora, que aconteceu todo esse furdunço aí, uma casa onde moram 6 pessoas. Espera só um minutinho, gente. Então a gente começou a pegar um pouco... então depois que minha mãe foi embora, muita coisa mudou. Não tinha rotina do dia a dia, não tinha ninguém tomando frente, assim, hoje é hora do almoço, vou fazer limpeza. Não, nada disso. Só que é o seguinte, a gente foi criada naquela casa, ninguém morreu. A Isabelle, minha outra sobrinha da idade da Eduarda, foi criada naquela casa e nunca morreu. Só que a moça começou a falar assim, porque lá naquela casa não tem ordem, todo mundo é sem educação, porque todo mundo grita, porque na casa dela também tem tudo isso, tá? Um pouco. E se você levar a Eduarda pra lá, eu vou ter que procurar o conselho tutelar e não vai ser bom pra ela. E você sabe que a saúde da Eduarda é mais sensível, blá blá blá. E começou a pesar na cabeça da Emily. A Emily caiu na dela e não tinha coragem de tirar a menina, assim, ficava sem graça de certa forma. E aí, de certa forma, eu posso falar pra vocês que a mulher começou a ter esse sentimento de posse. Aí, passado um tempo, a Emily percebeu que realmente estava demais. Aí ela pegou e o que ela fez? Ela procurou o conselho tutelar. Gente, sabe por que o Enzo tá assim? Porque ele tá... ele tá com um monte de saudade de mim. E eu tô tentando gravar agora porque ele não vai ficar quietinho. Peraí. Eu não sou uma mãe mal, tá? A minha irmã tá lá brincando com ele. Pode. Mas toda hora ele quer vir aqui, só que daí não dá chance. Então, aí o tempo foi passando, né? E a Emily procurou o conselho tutelar e a conselheira da época foi lá e pegou a menina, entregou nas mãos da minha irmã e falou pra ela, né? Que não era mais pra aquela situação acontecer, que a Eduardo tava dormindo fora da casa dela, que aquilo era irregular. E foi assim, gente. E depois a Emily voltou a ter... eu não sei explicar pra vocês essa parte, gente. Eu sei que a Emily voltou a conversar com essa vizinha, porque nos primeiros dias ela ficou com muita raiva, aconteceu muitas brigas, sabe? Mas depois a Emily voltou a conversar com essa vizinha tornou a ficar com a menina. E a Emily já tava numa fase, assim, rebelde, muito rebelde, sabe? Ela queria sair, ela queria curtir, ela queria isso, queria aquilo. E ela e meu pai já não estavam mais se dando tão bem. Então ela arrumou um namoradinho, que, no caso, ele mora, assim, digamos, na periferia, assim. Aqui em Jaguariúna não tem favela, tá, gente? Mas um bairro, assim, mais de periferia. E esse menino, digamos que ele tem, assim, um histórico um pouco ruim perante a justiça. Hoje em dia, eles contam, as pessoas falam que ele mudou muito, que ele trabalha e tal. Mas, enfim, na época ele já tinha esse histórico. Então, a Emily foi morar com esse rapaz e deixou a menina na casa da vizinha. E aí foi quando, assim, o conselho já tava no pé dela, né? O conselho embarcou em cima e eu falei que eu tinha, sim, interesse em ficar com a menina. Mas aí eles foram fazer pesquisa de campo, saber da família, aí foram procurar a família paterna. E eu penso assim, que a família paterna ficou meio sem graça de rejeitar a menina diante da justiça, porque na época eles não tinham muito vínculo, não. Hoje em dia eles amam a menina, não tenho o que falar. Mas na época eles não tinham vínculo, então digamos que ela ficou sem graça de rejeitar essa criança e ela aceitou. E nessa época eu tinha saído aqui do apartamento por causa dos vazamentos e tinha ido dividir aluguel com a minha sogra. Então eles fizeram lá todas as pesquisas e a renda per capita não permitia mais uma criança, vamos dizer assim. Então eles acharam melhor o quê? Que a avó paterna, que tinha boa saúde, ficava em tempo integral em casa e ficasse com a menina. Porém, foi isso que aconteceu, a justiça veio e entregou a menina pra ela. Acho que umas 15 dias ou 2 semanas depois disso ter acontecido, a avó da menina arrumou um emprego. Sendo assim, o que ela fez? Logo antes também da menina ir pra lá, ela já começou a deixar a menina na mesma vizinha. Porque ela dizia que a vizinha tinha muito afeto, e que eles ainda não tinham costume com a menina, e que era melhor pra menina aquilo. Então, depois que ela começou a trabalhar, a menina passou a ficar ali parcialmente direto, né? Então, digamos que não mudou a situação. E a gente continuou lutando, porque a Emily não tinha direito de ver a menina, não é que ninguém deixava chegar perto. Na verdade, a avó da menina falava assim, porque a justiça tirou dela por ela ser irresponsável, então eu não posso deixar. E a gente não tinha nenhum papel, assim, que falasse, assim, da justiça, a menina pode ficar com ela aos fins de semana e tal. Mas, assim, eu nunca tive problemas. Às vezes que eu fui pedir... Olha lá, estão brigando de novo. Eu trouxe ele pra cá, porque não ia ter jeito, ó.
Então, gente, aí a gente começou essa luta. E assim, todas as vezes que eu fui pedir pra ela, assim, que teve, acho que uma vez só. Às vezes que eu consegui encontrar ela, porque às vezes ela não atende. Ela me autorizou. Não, pinta o seu pé. Seu pé, filhinho. Ó, pinto da gata. E às vezes eles fazem de conta que não tem ninguém em casa, porque a gente sabe que tem. Daí, mas às vezes que eu pedi, assim, que eu falei pra ela, eu conversei com ela, a avó dela deixou, de boa, a gente ficar com a menina. Só que sempre a gente tem que buscar a menina na casa dessa vizinha, porque nunca tá na casa dela, entendeu? Então aí ficou uma situação muito complicada. Eles nunca levaram a menina, porque ela tem um acompanhamento, né, através da psicóloga no centro técnico, que eles querem ver como que a menina interage com a mãe, e eles não levam nessas consultas. Então, gente, foi criando aí uma bola de neve, é uma situação muito complicada pra mim contar pra vocês assim, inteira, especificando. E aí, hoje em dia, a gente já passou por uma triagem, digamos assim, né? Já fiz uma entrevista com a psicóloga, a gente já conversou com a promotora. E assim, gente, antes, na época, a gente não tinha, assim, um advogado no caso, era a gente, a promotoria e pronto. E agora a gente tem um advogado em questão das visitas domiciliar, que foi... saiu um laudo, digamos assim, né, autorizando para que a Emily passasse a ficar todos os finais de semana com a Eduarda, em vista que a sogra, que a avó da menina, não tem com quem deixar a menina aos fins de semana para trabalhar. E a gente tá aguardando a resposta. Dia 26 agora a gente vai ter uma nova resposta de todos os técnicos envolvidos. E é isso, gente. Por isso que a Emily perdeu a guarda da filha dela, né? E, gente, sim, a justiça tira a guarda da mãe. Mamãe pode perder, sim. Porém, é claro, você tem que fazer muito pra você perder. Tipo assim, você tem que abandonar muito seu filho. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vai ter a parte 2 desse vídeo falando qual foi o feedback, entendeu? Por isso que vocês às vezes vê eu falando nos vídeos que o quarto é dos dois. Porque eu também tô nessa... A Emily entrou e eu também. Pra que a gente da família, de certa forma, tenha esse ligamento com a Eduarda. Quando ela vem aqui, ela é muito bem recebida, graças a Deus. Eu evito gravar ela, assim, gente, porque eu tenho medo de, enquanto ela tá com a avó dela, eles quererem achar ruim, alguma coisa do tipo. Então, por isso que ela não aparece nos vlogs, tá, gente? Então, por isso eu peço desculpa, mas fotos a gente tem. E é isso. Eu queria mandar um beijo pra todas as meninas que se preocuparam, de certa forma. Eu não consigo, sabe, às vezes... É muito difícil, é muito doloroso. Quantas vezes na hora de dormir eu peço tanto pra que Deus resolva logo essa situação, mas só Deus sabe, né? Como resolver e por que ele fez tudo isso. Então, eu agradeço as meninas que se preocupam, as pessoas que já perceberam, as pessoas que perguntam, as pessoas que doaram, sabe? Porque a gente recebeu, assim, participação dos nossos amigos pra montar o enxoval dela, porque é difícil, né, gente? Assim, do nada, recebendo, a gente deixou tudo preparadinho pros dois. E se ela vier, vai ser recebida com muito carinho. E toda vez que ela vem aqui passear, ela também é recebida com muito carinho e não é tratada diferente do Enzo de forma alguma. Eu vou passar no pé. Ele quer que eu passe no pé. Uma cor dessa aqui, imagina. Bom, meninos, eu vou deixando meu beijo por aqui. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.